vamos falar de um pouquinho de estatística. Até para a gente ver, assim como eu tive a oportunidade de ver um dia, vocês possam ter, de que o suicídio é um problema mesmo de saúde pública. Então, aqui atento aos números, esses dados são do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, eles estão disponíveis online, tá? Aqui eu informo o número 37, mas vocês também podem ter acesso ao número 38, se não me engano, que é onde a gente vai falar de, acho que é o 36, onde fala das lesões autoprovocadas e suicídio na população geral, né? Caso vocês queiram enxergar os números de outros públicos, né, vocês podem procurar, pesquisar lá nesse boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Bom, essa é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos e a nona causa de morte na faixa de 10 a 14 anos. Sim, crianças abaixo de 10 anos também se suicidam. Porém, é muito difícil conseguir identificar o que é um suicídio do que é um acidente quando você está se referindo a uma criança menor de 9 anos. Logo, né, convencionou-se que os números, as estatísticas partiriam do número da idade de 10 anos. E sendo a nona causa de morte, eu acho que a gente precisa refletir sobre esse indicador, né? Levando em conta que a juventude ela tem menos questões relacionadas a doenças, né? Querendo ou não, a juventude tem mais saúde, né? Todo mundo sabe disso. Claro que as crianças também têm questões de doenças, deficiências, né? Mas elas têm mais saúde. Diante dessa questão, vocês concordam comigo que é um problema muito grave? A gente está falando da terceira causa de morte de jovens entre 15 e 19 anos. E isso, se vocês pararem para pensar junto comigo, que muitos suicídios são tratados como para-suicídio, que é aquela situação em que o jovem se coloca em risco com a intenção de morrer, mas que muitas vezes é registrado como um acidente. Isso pode ser uma atitude de suicida e registrada como acidente, tá? Então, o número pode ser muito pior do que o que nós estamos vendo, que já não é muito bom, né? A taxa de mortalidade dessa juventude de 15 a 19 anos chegou a 6 para 100 mil habitantes. A média global é de 7. Nós estamos, se a gente arredondar esse número aí, dá até 7, né? 6,6. Vai dar 7. Mas a média global é 7. E nós estamos, como eu falei para vocês, no Brasil, evoluindo nos indicadores. Vocês podem ver no gráfico, vocês enxergam de 2016 a 2021. Só um detalhe, os boletins epidemiológicos, eles demoram um pouco para sair. Então, esse é o mais recente que nós temos, tá? Esse aí, com dados até 2021, ele foi lançado ano passado. E a mortalidade de 10 a 14 anos ficou de 1,33 para 100 mil habitantes, ou seja, a cada 100 mil habitantes, a cada 100 mil adolescentes de 10 a 14 anos, um morre por suicídio. Nós não temos dados tão bem acompanhados quando a gente fala de autolesão, tá? O que é convencionado com os dados internacionais, né, da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil, nós temos pesquisas, né? Tipo, no Brasil a gente tem uma pesquisa no Recife, uma pesquisa em Campinas, uma pesquisa em São Paulo. A gente não tem um boletim epidemiológico como a gente tem para o suicídio, que é uma questão que você tem ali um atestado de óbito, né? Você tem um indicador acompanhado pelo governo. A autolesão é uma questão de pesquisa entre os adolescentes. Então, os números são mais difíceis de você referenciar. Logo, os números que eu encontrei, mas eu não quis colocar aqui para vocês por conta da minha responsabilidade com as fontes, né? Foram números em torno de 10 a 17% fora do Brasil
Europa, Estados Unidos ficam muito próximos disso. Tem alguns países da Europa que chega a 25%, mas, novamente, a gente está falando de cidades, então não dá para ter certeza. No geral, fica de 10% a 17%, e no Brasil também fica dentro de 10% a 19%. Logo, uma coisa que fica muito evidente nessas estatísticas, nessas pesquisas, é que a prevalência de pessoas, de mulheres, né, de meninas do sexo feminino, em relação à autolesão. Então, meninas praticam mais autolesão. E quando você fala de estatísticas de suicídio, né, meninas e mulheres tentam mais vezes, né? Ou seja, chegam à fase da tentativa mais vezes ao longo da vida, porém, elas morrem menos por suicídio do que os homens. Então, a taxa de mortalidade entre meninos é muito maior do que a taxa de mortalidade entre meninas, enquanto a taxa de tentativas entre meninas é muito maior. Né? O que a gente pode identificar, né, e discutir e trazer para diálogo nesse sentido? Essa questão também da masculinidade, né, de como os meninos ainda são vistos como fortes, né, são cobrados para serem fortes, né, para não terem vulnerabilidade, né, assim como as meninas. E outras questões, são muitas questões, né, mas a gente pode discutir a questão da masculinidade tóxica também, que faz com que os homens acabem sendo um pouco mais agressivos do que as mulheres, né? Então, como eles têm a tendência de serem mais agressivos e, em geral, têm uma estrutura física que pode ser até um pouco mais forte, eles acabam optando por meios mais letais. Então, indica-se, né, a discussão em torno desse assunto é de que os homens chegam a morrer mais por suicídio por esse motivo, né, por conta da escolha do meio e também por ter menos oportunidade de intervenção no período em que a intervenção deve acontecer. Então, é muito mais fácil você perceber que uma menina não está bem, ou uma menina chegar e se abrir com uma colega, até a rede de apoio das mulheres é mais fácil, é maior em geral, em relação dos homens. Muitas vezes as mulheres falam nas suas rodas sobre as suas questões, sobre as suas dificuldades, e os homens já têm dificuldade de lidar um pouco mais com a vulnerabilidade. E aí, aparentemente, sofrem e pagam caro por conta disso. E aí cabe um lembrete para as nossas amigas e amigos que estão online, para a gente tentar mudar isso e proteger, né, o masculino ao nosso redor, proteger esses meninos.